Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 31. João capítulo 4, a partir do versículo 31. Amém? Amém. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aqui, versículo 34. Irmãos, uma das frases que mais marcou, ficou registrada na minha memória, me chamou muita atenção. Eu e meu pai estávamos atravessando a rua e essa pessoa, um mendigo, também atravessava logo após o almoço, por volta de 1h30 da tarde. E essa pessoa bradou com todo o seu vigor, um grito alto no meio da rua, até emocionante, nos chamou muita atenção. Marcou, ficou registrado. De vez em quando nós lembramos lá em casa essa frase. Esse mendigo disse: Graças a Deus, almocei. Graças a Deus, almocei. Foi uma das maiores circunstâncias que eu pude presenciar de satisfação, de um sentimento de satisfação emitido por alguém. Foi emocionante, foi com todo o seu vigor. Eu fiquei imaginando na hora quanto tempo fazia, já que aquela pessoa estava sem comer. Mas o fato é que ela passava de um estado de desânimo, apatia, tristeza, para um estado novo agora de alegria, disposição, ânimo. E esse ânimo foi propiciado, se não pela comida, pelo alimento. E nós sabemos que quando nós nos nutrimos com os alimentos, sais, açúcares, proteínas, tudo que o nosso corpo precisa, pelas energias que foram gastas durante o dia, a tendência é que nós nos sintamos satisfeitos, alegres, dispostos novamente, animados novamente. Essa foi a marca que aquele homem passou para nós. É fácil quando nós imaginamos, fechamos os olhos e imaginamos aquelas crianças, geralmente naqueles países pobres africanos. Eu me lembro sempre da Etiópia, a gente lembra daquelas criancinhas magrinhas, raquíticas, provavelmente anêmicas, com aquele semblantezinho triste, caído, meio sonolento, desanimado pela fraqueza que a falta da comida, do alimento traz para nós. Certa vez também eu saí com um irmão da igreja aqui, ele estava conversador no início da viagem, mas nós perdemos o horário do almoço. E se nós passamos por fome realmente, por certo você já ficou um dia sem comer, ou meio-dia, e já dá aquela dor de cabeça. A gente já fica um pouco alterado, desanimado, querendo comer novamente para voltar o ânimo. A prova é tanta que o alimento nos alegra, nos satisfaz, que a Bíblia nos ensina que quando estivermos jejuando, é até para nós
lavarmos o rosto para que ninguém perceba no nosso semblante, aquele semblante quase, aquele semblante decaído, né? Desfalecido. Até a Bíblia diz: olha, lava o rosto, passa um óleo no rosto, para ninguém perceber que você está jejuando, porque é nítido quando nós ficamos sem alimento. Portanto, eu queria que vocês guardassem isso, e eu acho que nós poderíamos dizer que o alimento, a comida, está relacionado com satisfação, com alegria, com ânimo, com vigor. Da mesma forma que a falta dele, a falta de alimento, a fome, é sinônimo, está relacionada com desânimo, apatia, tristeza. Se vocês prestaram atenção na leitura do nosso texto aqui, Jesus e seus discípulos estavam com fome. Jesus estava tendo uma conversa com a mulher samaritana. Vocês conhecem o contexto, é bem conhecido do povo cristão. Eles estavam de viagem na Galiléia, da Judéia para a Galiléia. Eles estavam próximos ao Rio Jordão, para a Galiléia, Sicar, onde a cidade eles vão, aproximadamente 20 quilômetros do Rio Jordão até lá. Jesus estava batizando, ou melhor, os discípulos, como a Bíblia diz. Versículos antes diz que, se bem que Jesus não batizava, eram seus discípulos que batizavam. E eles estão cansados da viagem, estão com fome. Enquanto Jesus está conversando com aquela mulher, dizendo da água que podia matar a sede da vida dela, os seus discípulos estavam lá. Nesse ínterim, os discípulos estavam na cidade buscando alimentos. É natural nós imaginarmos Jesus, porque ele era humano, e 100% humano, também, como nós já aprendemos, com o rosto cansado. É natural isso. Por certo, Jesus estava um pouco desanimado, não no seu espírito, na sua alma, mas na sua força física. Nós não podemos perder de vista que Jesus era homem, também o Deus Filho, Deus, mas também homem. Você se lembra que na cruz ele disse: eu tenho sede. E por certo aqui estava com fome. Imagine o semblante de Jesus, um semblante de quem estava viajando. Se você voltar um pouquinho no versículo 3, está confirmado lá que ele tinha deixado a Judéia, perto do Rio Jordão, onde batizava, retirando-se para a Galiléia, e pararam ali para descansar. Mais à frente, versículo 6, diz que Jesus teve que sentar, olha, cansado da viagem. Veja que Jesus estava cansado. Assentara-se Jesus junto à fonte, por hora da hora sexta, meio-dia no nosso horário. Imagine então essa cena: fome, cansaço de caminhar da viagem, o sol da meio-dia naquela região lá. Os discípulos percebem então isso e vão buscar alimento na cidade. Quando voltam para saciar a fome deles e de Jesus, versículo 8 diz lá que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. O objetivo deles era renovar as forças físicas, o semblante, a alegria, o ânimo para continuarem a viagem. Eles dizem lá, versículo 31, mestre, come. Como que dizendo assim: nós precisamos continuar nossa viagem, estamos cansados. Está nítido no nosso rosto, estamos sobrecarregados um pouco fisicamente da viagem. E Jesus então, agora o Deus Filho, com toda a sua sabedoria divina, aproveita aquela oportunidade e diz sim, que o alimento poderia sim trazer ânimo físico novamente, mas que o ânimo da nossa alma, ou do nosso espírito, tá mesmo, só podia ser reanimado, restaurado, trazido à alegria novamente com uma outra comida. Uma outra comida, ele disse, que estava para apresentar. Jesus apresenta 2 pratos de comida aqui para os seus discípulos. Eu diria, para o nosso entendimento, para ficar fácil, um prato de entrada e um segundo prato de sobremesa, que eu chamaria de pratos da alegria. Talvez o mal do século nosso agora, início.
é o desânimo, é o cansaço, é a depressão, a fadiga. Precisamos de crentes alegres, festivos, no trabalho, na disposição, no ânimo. E Jesus apresenta aqui 2 pratos que vão trazer felicidade, alegria, ânimo, disposição para a nossa carreira cristã, para a sua vida. Se você anda meio desanimado, meio disposto, ou disposto para todas as coisas, trabalho, afazeres terrenos, mas indisposto no trabalho, cansado próprio do Senhor, Jesus apresenta não só para os seus discípulos, mas para nós também, 2 pratos. Eu queria mostrar para os irmãos aqui. Eu queria que vocês se alimentassem. A gente tem costume de dizer que quando nós chegamos na igreja, nós fomos trazidos para um banquete espiritual. 2 pratos então vão ser apresentados para os irmãos. O primeiro, e os 2 na verdade estão no versículo 34, quando Jesus diz: a minha comida consiste em 2 coisas: em fazer a vontade daquele que me enviou, uma, e realizar a sua obra. 2 pratos. O primeiro prato de comida é um prato que nós vamos comer de agradar a Deus bastante. É o agrado a Deus. Nós precisamos nos alimentar de agradar a Deus, porque isso nos traz felicidade. Fazer a vontade de alguém, como ele diz aqui, fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós fazemos a vontade de alguém, nós estamos agradando esse alguém. Nós estamos propiciando alegria, felicidade a essa pessoa. Irmãos, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que aquele que nos criou, como nós lemos lá, os irmãos gostam daquele Salmo 139, quando fala da forma como que Deus nos criou. O versículo 14 fala que fomos formados de forma assombrosamente maravilhosa, entretecido nas profundezas. Os irmãos gostam de ler aquele salmo, ver a maravilha de Deus quando nos criou. Olha, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que aquele que nos criou também sabe qual é o dispositivo para nos fazer felizes. Há um dispositivo no nosso ser que nos faz felizes. É como se, brincando, tivéssemos um botãozinho aí e apertando nos faz felizes. E Deus sabe, Deus colocou isso em nós. Pena que, mesmo seguindo a Jesus, corremos o risco de não saber como estar feliz e estar alegre, mesmo com a presença dele, mesmo seguindo a ele. Talvez você seja crente já há um bom tempo e não tenha desfrutado de alegria ainda, porque no versículo 31 disse Jesus que tinha uma comida para oferecer a ele, mas que eles, os discípulos que andavam com ele não conheciam ainda. Quem sabe estamos sem desfrutar da alegria, já estamos seguindo a Deus, os discípulos eram os seguidores. Quem sabe estamos vendo as maravilhas do Senhor, os discípulos viram isso a todo momento. Maravilhas que acontecem perto de nós, às vezes aos nossos olhos, e mesmo assim não estamos alegres. Mesmo assim estamos desanimados. Jesus quer te oferecer um prato. A comida é: agrade a Deus, se alimente de agradar a Deus, porque é sobrenatural mesmo. A partir do momento que nós agradamos ao Senhor, automaticamente o nosso ser é tomado também de alegria, de satisfação. Quando nós buscamos agradar verdadeiramente ao Senhor, naturalmente o Espírito Santo vai agindo em nós e nos renovando a alegria, nos renovando a disposição, nos trazendo paz, alegria novamente. Mas há um grande problema: nós temos dificuldade de agradar tanto as pessoas como a Deus, não é verdade? Porque muitas vezes, para agradar as pessoas, especialmente ao nosso Deus, nós vamos ter que desagradar o nosso próprio ser, e nós não gostamos de desagradar nós mesmos. Às vezes, para fazer alguém sorrir,
Às vezes para ver o brilho nos olhos de alguém, a alegria, o contentamento de alguém, nós precisamos sucumbir à nossa própria alegria, o nosso próprio contentamento. E pecadores como somos tentados muitas vezes a agradar mais a nós, e assim desagradamos a Deus. Há um versículo que todo crente sabe de cor. Salmo 37, versículo 4. Quer ver? Agrada-te do Senhor. Mas nem esperou, nem se empolgou com agrada-te. Mas é esse mesmo. Agrada-te do Senhor. E o quê? É óbvio, é natural. É mais ou menos o Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tem pessoas querendo que sejam acrescentadas coisas na vida dela, mas ela não busca em primeiro lugar o reino de Deus. É simples. É buscar em primeiro lugar e automaticamente, naturalmente, são acrescentadas as bênçãos nas nossas vidas. Com alegria, com a satisfação, com o ânimo, com a disposição, é a mesma coisa. Eu agrado-me no Senhor e do Senhor, e Ele satisfaz os anseios do meu coração. Eu volto a ter ânimo, alegria, paz. Mas como eu disse, nós precisamos muitas vezes parar de nos agradar, para que o Senhor seja agradado. Portanto, tudo que você puder fazer para agradar o coração de Deus, faça. Tudo que você puder fazer, que você possa pensar, meu Deus está sorrindo, simbolicamente, ele é Espírito sorrindo nesse momento. Faça. Nós não conseguimos agradar a nós mesmos. Por isso, deixe de tentar isso. Tá bom? Agrade só o Senhor. Mesmo porque você não consegue agradar você mesmo. Você tenta, mas não consegue. Quer exemplo prático disso? Quantas vezes você já trocou de celular? Porque o primeiro celular que você comprou te agradou, mas depois do tempo já não agradou, porque nós cobiçamos outros mais ao pecado. E nós nunca estamos satisfeitos. Aí tentamos nos agradar mais, vamos me dar um novo celular. E sabe o que acontece depois do tempo? Nós queremos um outro, da última geração. É assim com carro, com televisão, com uma porção de coisas. O que eu quero mostrar para os irmãos é que nós não conseguimos nos agradar. Nós somos insatisfeitos conosco mesmo. Então agrademos ao Senhor, porque só Ele pode nos satisfazer. Só Ele pode nos alegrar. Quem sabe você ainda não tem gozado da alegria, do ânimo, da disposição que o Senhor quer dar através desse primeiro prato? É a comida que te anima novamente. Quem sabe porque você está tentando buscar alegrias, satisfações, tentando agradar seu ego, coisa que você jamais vai conseguir plenamente. Vestígios, momentos, instantes talvez, que não vão ser supridos, porque nós vamos sempre estar insatisfeitos. Pense em agradar a Deus como um pai agrada uma criança. Já pensou nisso? Você que é pai ou mãe, é mais evidente ainda quando a criança é pequena, quando é bebê, criancinha, e nenhuma que tem lá em casa. A alegria do meu coração maior é quando eu vejo o sorriso no rosto dela. Por isso os pais deixam de fazer muitas coisas, deixam de ter muitas coisas, adquirir coisas que até gostariam para aquela satisfação que vai durar um pouquinho de tempo. Para satisfazer o filho, isso satisfaz por uma conta, porque a gente vê a alegria do filho e isso nos satisfaz, isso nos remove, isso nos dá ânimo para trabalhar mais, para estudar, para crescer na vida, para dar mais e melhor para os nossos filhos. Por que não para com Deus? Zelarmos, esmerarmos por agradar o nosso Deus. Duas formas, existem várias. Olha ao Senhor, para que Ele mostre a vontade dEle
Porque a comida, o primeiro prato, é fazer a vontade daquele que nos enviou também. Mas eu tenho dois exemplos só para os irmãos meditarem um pouquinho. O primeiro está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Queria que os irmãos abrissem para nós lermos juntos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler só até a vírgula. Porque eu quero crer que a segunda parte nós não precisamos nem ler. Mas a primeira, até a vírgula, tá bom? Vamos ler juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E você sabe que santificar-se é separar-se das coisas do mundo para sermos usados exclusivamente por Deus. É isso que você tem feito em toda a sua vida, no seu quarto, no seu computador, com o seu instrumento, irmãozinhos do louvor. É isso. Isso é a vontade de Deus, a sua santificação, por exemplo. Aquilo que nós buscamos na internet, aquilo que nós conversamos com os nossos colegas no trabalho, a leitura da palavra, que nos santifica, que nos prepara. É isso que nós temos que buscar. Assim, nós estamos nos alimentando do primeiro prato. E assim, é esse dispositivo, é esse botãozinho que vai ser apertado em nós e nós vamos terando vigor, alegria. Esse ano todo de 2014, nós estamos tanto precisando. Um outro exemplo, Efésios. Volta um pouquinho. Uma outra forma de agradar a Deus, que é fazendo a vontade dele. Efésios capítulo 5. Só para os irmãos terem na prática alguma coisa e buscarem em casa aquilo que agrada, aquilo que satisfaz a vontade de Deus, que é assim que você vai ser feliz. Nenhuma outra forma te fará feliz. Nenhuma. A Bíblia te garante isso. Efésios 15. Olha, vamos ler juntos a partir do 15. Vamos lá? Efésios 5 a partir do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Pausa. Uma das vontades do Senhor, algumas das vontades estão agora aqui, ó. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Tem várias vontades de Deus aqui. Sujeitar-nos uns aos outros no corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso ser edificado com o teu dom, você por mim, nós precisamos estar em harmonia, sujeitando-nos uns aos outros. Gratidão, versículo 20, dando sempre graças, porque está dizendo lá, versículo 17 no final, para compreender qual a vontade do Senhor. Olha, dê sempre graças, você é grato ao Senhor. É uma forma de agradar a Ele. Quantas vezes você falou hoje, só para ter uma ideia, obrigado Senhor por isso, porque eu sei que você já comeu, eu sei que você já levantou da cama, eu sei que você está respirando enquanto outros estão no hospital agora. Quantas vezes você falou hoje do Senhor, obrigado Senhor. Então veja que muitas vezes nós não somos felizes, muitas vezes nós andamos desanimados, muitas vezes apáticos, tristes, porque nós não agradamos a Deus.
A comida consiste em fazer a vontade, alegrar aquele que me enviou. Segundo prato. Vamos para o segundo prato? Falei da entrada, no primeiro prato, mas há um segundo ainda. Brincando com os irmãos, a sobremesa, que nos traz alegria do coração, dá satisfação, ânimo. Finalzinho do versículo 34. Realizar a sua obra. Eu digo que esse prato está cheio de propósitos para nós cumprirmos. Nós temos que devorar esse prato, o segundo prato. Realizar a sua obra é cumprir o nosso chamado. A obra a qual nós fomos chamados, vocacionados, comissionados. Nós temos que devorar esse prato. Realizar a obra que o Senhor dispensou a nós. Mas cumprir ou realizar essa obra, não confundamos. Cumprir e realizar essa obra não basta, não é apenas se apresentar. Não é simplesmente dar um passo à frente. Quem sabe você fez isso no início do ano. Quem sabe que na virada desse ano você fez um monte de propósitos. Nós fizemos algum aqui no grupo de vigília. Você deu o primeiro passo e achou que está realizando a obra. Não é? Não é se apresentar. Não é levantar as mãos chorando e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para realizar a sua obra. Não. Essa palavrinha, realizar, significa consumar. É finalizar. É totalizar, acabar, concluir aquilo que foi começado. A boa obra que em nós foi começada. Quem sabe, durante o ano de 2013, você concluiu. Eu tenho certeza que o seu coração se alegrou. Imagina onde você estava em 2013. Qual a obra que Deus tinha para você? Você realizou, concluiu, consumou. Pôde entregar no final do ano. Está aqui, meu Deus. Eu devorei esse prato que foi oferecido para mim aqui. A obra que o Senhor colocou na minha mão. O propósito que o Senhor tinha para cumprir através da minha vida. Quem fez isso no final do ano, olha, tenho certeza que passou muito alegre, feliz. Mas se você não fez, eu também tenho certeza que você terminou bem desanimado, pensando, por que não tem tantas luzinhas lá no Natal? Quem sabe falando como alguns artistas, final do ano é tão triste, dá um sentimento triste no meu coração, eu lembro disso, eu lembro daquilo. É porque você não consumou a obra, não se alegrou, não foi preenchido de forma sobrenatural pelo Senhor, porque Jesus diz isso. O segundo prato é realizar a obra que nós somos chamados, vocacionados. Consumar. Por isso eu digo, não basta dar o primeiro passo. Quantos deram o primeiro passo? Estão até aleijados, já viu? Pararam, assim até hoje. Pararam. Deram o passo, não pararam. Quantos levantaram a mão? Já contei aqui para os irmãos, sempre que eu falo isso, me vem a mente uma mocinha lá de Uberaba, quando nós estávamos lá. Ela levantava a mão e ia para frente da obra, se colocava à disposição, tudo. Bastava alguém fazer o apelo, essa pessoa estava lá. Meus familiares aqui não deixam de mentir. E nunca terminou, nunca concluiu, nunca consumou, vai ser sempre desanimado, sempre disposto. Tem vestígios de alegria aqui, momentos de alegria quando o time é campeão, quando adquire um carrão novo, sai desfilando, mas logo passa porque esse carro não para passar. A Exima não quer mais forçar uma coisa aqui, ó. Já não satisfaz mais o coração dela. Mas ela gostava. Ela dizia: eu tenho um sonho, eu vou comprar outro carro. Olha que eu comprar o Corcel 2 LTO. Eu não quero mais comprar nenhum outro carro. Está pensando em trocar já esse dia. Irmãos, precisamos consumar a obra que nos foi colocada. Você foi nomeado esse ano. Você foi eleito.
pronto para chegar no final do ano e ser feliz, coração animado, disposto. Jesus usou essa expressão, você deve se lembrar lá na cruz, mas antes disso ele usou aí, lá na oração sacerdotal de Cristo, João 17, versículo 4, ele orando ao Pai disse: eu te glorifiquei na terra, consumando, realizando a obra que confiaste para fazer, que me confiaste para fazer. Mais à frente, na cruz, João 19, versículo 30. Aí aquele famoso: está consumado. Está tudo finalizado, concluído, acabado. É dessa forma que nós temos que encarar. É assim que o nosso coração se enche de alegria. Há uma carta na Bíblia que alguns irmãos fizeram cursinhos ou cursos teológicos. O pessoal costuma brincar que é a carta da alegria, em Filipenses. Paulo fala muito sobre a alegria. Tem um versículo que ele diz assim, queridos irmãos, abrissem lá, Filipenses 4:4. Ele fala sobre a alegria, para nós nos alegrarmos, alegria para lá, alegria para cá. Mas esse versículo, Filipenses 4:4, ele é sucinto, mas enfático em dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí muitos de nós, naqueles momentos difíceis, de tribulação, de dor, de angústia, dá vontade de, se Paulo tivesse presente, indagar: como é que eu vou me alegrar, outra vez alegrar diante desse problema, diante dessa circunstância? Como? Paulo poderia dizer: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. E é como se ele dissesse: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Como? Mas você conhece a história de Paulo. Você se lembra que ele disse a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não precisa achar, porque você sabe de cor. Quer ver? Combati o bom combate. O que ele fez com a carreira? Completei, consumei a minha carreira, concluí, guardei a fé. Por isso que eu tenho alegria, eu posso dizer: alegrai-vos, porque eu sei que dá para alegrar-se no Senhor, mesmo passando por dificuldades, problemas e situações terríveis. Porque independe a nossa alegria das situações, das circunstâncias que vivemos. As pessoas conseguem ser felizes em condições desumanas até. Você vê reportagens por aí, em noticiários, de pessoas onde houve uma enchente, talvez, e que a casa dela foi toda levada. Esse mês de janeiro, pode abrir a televisão, você vai ver algumas pessoas dessas. Você consegue ver pessoas ali animadas, dispostas, alegres. É possível estar alegre, sim, mesmo em momentos difíceis. A gente consegue se alegrar, mas com o crente é mais difícil ainda, porque nós buscamos aquela alegria plena, e essa só vem quando nós consumamos a obra que nós fomos chamados. Portanto, você que recebeu o cargo esse ano, foi nomeado, e mesmo você que talvez não seja dessa igreja, que todos nós somos vocacionados, recebemos dons, talentos espirituais, nós sabemos aquilo que Deus quer de nós esse ano. Se nós não cumprirmos, eu vou encontrar com vocês lá para dezembro, choramingando, desanimados, tristes, porque a alegria não foi preenchida no seu coração, aquela alegria que vem daquele botãozinho que Deus criou, que só Ele pode nos dar. Precisamos nos alimentar desse prato. Queria encerrar a nossa meditação hoje e levá-los a percorrer esse ano 2014 com esse propósito. Eu quero chegar no final do ano
e gritar bem alto: está consumado. Você não é gritando a Jesus, não nesse sentido, mas dizendo: eu cumpri, estou alegre, estou vibrante. Quem sabe você grite no final do ano: graças a Deus, almocei. Entendeu? E você diz: está consumado. E fiz a vontade do Senhor. Ele se alegrou de mim nesse ano. Olha uma situação tão alegre dos povos. E não é liberdade mesmo? Quando alguém te perguntar, as pessoas gostam de te perguntar: qual o seu prato predileto? Pode dizer, viu? Camarão, churrasco, feijoada, tudo diariamente. Mas diga assim: olha, eu gosto de 2 pratos. Eu gosto de prato que tem alimento também. Eu evangelizo essa pessoa, mas eu estou comendo de uma outra comida também que tem que dar ânimo, alegria. É por isso que você me vê alegre toda hora. É por isso que você me vê passando grandes apuros, doença, desemprego, problemas do lar, e você continua vendo alegre, indo na igreja, buscando ao Senhor, aquele rosto, aquele semblante de quem não está com fome, aquele semblante de quem está alimentado. É isso que as pessoas precisam ver em nós. É isso que nós precisamos buscar. E eu te convido, em nome de Jesus, a comer bastante desses pratos. A comida é essa. Consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou. Alegrar Jesus. Busque a santidade. Busque fazer aquilo que você sabe que agrada a Deus. E realizar a obra daquele que nos enviou. Consumar, não só iniciar. Aliás, essa é a maior frustração da nossa vida: começar e não terminar. Faça isso e me questione depois. Eu te desafio a vir me questionar, dizendo: eu fiz e não deu certo aquilo que essa propaganda dizia, não. Porque eu tenho plena convicção de que as palavras do Senhor são verdadeiras. Eu tenho plena convicção de que aquele que te formou sabe como te fazer feliz. A comida, sim, vai restaurar seu ânimo físico, sim. Vai te dar vigor para você trabalhar, sim. Mas a tua alma, o teu espírito, só vai se alegrar realmente quando você se alimentar desse ponto. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos